Meu nome é João Miguel e preciso que você me escute com atenção. O tempo está passando rápido e essa história pode mudar sua vida. Aos 13 anos, em 2019, vivi algo que jamais imaginei. Fiquei clinicamente morto por quase 10 minutos. O que vivi naquele momento foi algo tão profundo e transformador, que ainda me assombra todos os dias. Eu não estou aqui apenas para contar uma história, mas para alertar você sobre o que vi e experimentei. Algo que mudou completamente minha visão da vida, da morte e da fé. Antes de continuar, gostaria de saber de onde você está ouvindo isso. Me sinto mais próximo de quem me escuta, mesmo que estejamos distantes. Se puder, deixe um comentário ou curta esse relato, pois assim podemos conversar abertamente sobre o que vou compartilhar. Agora deixe-me contar a verdade por trás da experiência que tive. Era um dia comum. Estava nadando na piscina do bairro em São Paulo, quando de repente meu coração parou. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas de repente eu comecei a me sentir pesado, como se o meu corpo não fosse mais meu. Foi como se todo o som e a luz do mundo desaparecessem, e eu me vi ali, sem conseguir me mover, sem conseguir respirar. Eu sabia que estava morrendo. Eu não sei explicar muito bem, mas naquele momento eu senti uma leveza que nunca tinha experimentado antes. Era como se eu estivesse flutuando, como se meu corpo não estivesse mais presente. E então tudo ao meu redor foi ficando escuro, mas não era uma escuridão normal, era uma escuridão densa, como se estivesse sendo puxado para um lugar que eu nunca tinha visto antes. Eu estava fora de mim, mas ao mesmo tempo completamente consciente do que estava acontecendo. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo muito maior do que eu imaginava. Foi quando eu vi a luz. Não era uma luz qualquer, mas uma luz tão intensa que parecia manar de uma fonte divina. No centro dessa luz, eu vi alguém. Não era uma imagem serena de Jesus como sempre ouvi falar, mas uma figura majestosa, tão imponente e ao mesmo tempo tão cheia de compaixão que me deixou sem palavras. Jesus estava ali, me observando, e então ele começou a me mostrar minha vida, as escolhas que eu fiz, as boas e as ruins. Tudo estava diante de mim, e de repente eu percebi o quanto eu estava longe do caminho certo. E então foi quando eu vi algo que me arrepiou até a alma. Eu fui levado para um lugar, uma visão do inferno. Não era um lugar de fogo, mas uma escuridão absoluta, sem esperança, onde pessoas que eu conhecia estavam clamando, desesperadas, implorando por uma segunda chance. Eles achavam que estavam salvos, mas não estavam. E foi nesse momento que eu percebi que, se eu não mudasse, eu também poderia acabar naquele lugar. Aquele pesadelo se tornou uma lembrança constante em minha vida. Era uma lição que eu não poderia ignorar. Eu vi o livro da vida, esse livro brilhante, onde estavam os nomes das pessoas salvas. Quando olhei mais de perto, vi que alguns nomes estavam desaparecendo. Eram pessoas que eu conhecia que pensavam estar seguras, mas sua fé era superficial. Eu percebi que a verdadeira salvação não é apenas acreditar em Deus, mas viver uma fé verdadeira. Uma fé que não se baseia em mentiras ou em falsos conceitos. Eu vi a verdade sobre a salvação e percebi que o mundo está em uma luta espiritual constante e nós precisamos estar atentos. Eu me lembro claramente de ser puxado para um túnel escuro e não era como qualquer túnel que eu pudesse imaginar. Era uma escuridão densa, algo que parecia não ter fim. À medida que eu ia sendo levado, o som ao meu redor era torturante, como se vozes distantes estivessem chorando e clamando, desesperadas por socorro. Eu senti um peso no peito, algo que ia além da dor física. Era uma sensação de vazio, como se não houvesse mais esperança. Eu não sabia por quanto tempo estive ali, mas tudo ao meu redor estava tomando uma forma cada vez mais agônica. As vozes no túnel eram de pessoas que pareciam perdidas, pessoas que haviam tomado decisões erradas na vida e agora estavam pagando o preço. O mais estranho de tudo é que essas vozes pareciam familiares. Eu reconheci algumas delas, de pessoas que conhecia da escola, da igreja e até mesmo da minha própria família. Isso me assustou profundamente, porque não sabia que essas pessoas estivessem nesse caminho de escuridão. Enquanto estava preso nesse túnel, comecei a sentir uma dor interna que não tinha como descrever. Era como se minha alma estivesse sendo corroída, como se eu estivesse indo para um lugar de condenação eterna, e não havia nada que eu pudesse fazer para escapar. A sensação de impotência foi esmagadora, e por mais que eu quisesse gritar ou pedir ajuda, parecia que minha voz não existia ali.
Foi uma experiência que me mostrou a verdade que muitas pessoas não querem encarar. A escuridão espiritual é real, e sem a salvação verdadeira, todos nós estamos sujeitos a ela. Mas, à medida que eu ia sendo levado cada vez mais fundo naquele túnel, uma coisa ficou clara para mim. Aquela escuridão não era apenas a ausência de luz, mas a ausência de Deus. Eu percebi que, quando estamos distantes de Deus, nos encontramos nessa escuridão, onde o arrependimento e a salvação não têm mais valor. Era um lugar sem esperança, sem futuro, onde as pessoas se perdem e não conseguem mais encontrar um caminho de volta. Tudo o que eu via e sentia nesse túnel me fez entender a urgência de nossa jornada espiritual. Aquela escuridão não era algo que eu poderia ignorar, e me deu uma visão clara sobre como a falta de fé e a perda da salvação podem nos levar a um destino terrível. Foi uma experiência que mudou a maneira como eu enxergo a vida e a morte. E quando voltei à vida, tudo o que eu mais queria era compartilhar o que vivi, alertar as pessoas para não ignorarem o aviso divino. Quando eu estava naquele túnel de escuridão, algo incrível aconteceu. No meio daquele vazio, uma luz apareceu. Não era uma luz comum, era como se a própria fonte da vida estivesse diante de mim. Ela me envolvia de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Eu sabia que essa luz era de Deus, e eu fui atraído por ela como uma mariposa chama. O que aconteceu a seguir foi algo que eu nunca vou esquecer. Eu vi Jesus. Mas ele não era como a imagem serena que todos nós vemos nas pinturas ou nas igrejas. Ele era uma presença imensa, com uma majestade que me deixava maravilhado e ao mesmo tempo aterrorizado. Seus olhos estavam cheios de compaixão, mas também de um poder indescritível. Era como se ele soubesse tudo sobre mim, cada pensamento, cada ação, e isso me fez sentir vulnerável, como se eu não tivesse como esconder nada. Ele olhou para mim e me falou com uma voz que parecia ecoar dentro de minha alma. Ele me mostrou minha vida, desde o momento em que nasci até aquele instante no túnel. Vi todas as escolhas que fiz, tanto as boas quanto as ruins. E o mais impressionante foi perceber que ele não estava ali para me condenar, mas para me dar uma oportunidade. Ele queria que eu visse o que poderia ser, o que minha vida poderia ser, se eu o seguisse verdadeiramente. Naquele momento, eu entendi que a salvação não era apenas sobre acreditar, mas sobre viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, de abraçar uma fé verdadeira. Eu senti uma paz inexplicável ao estar na presença dele, mas também senti uma responsabilidade enorme. Ele me mostrou as consequências de minhas ações, mas também me deu uma chance de mudar. O que mais me impactou foi perceber que, mesmo eu sendo imperfeito, ele me amava e queria me salvar. Não importava o quanto eu tivesse errado no passado, ele estava ali, pronto para me dar uma nova chance. Foi nesse encontro que eu entendi o real significado da salvação. Quando eu fui puxado de volta ao meu corpo e acordei na piscina, uma parte de mim queria voltar para aquela luz, para aquele amor incondicional de Jesus. Mas o que eu percebi ao voltar à vida foi que minha missão não havia terminado. Eu tinha sido escolhido para testemunhar o que vi, para alertar os outros sobre a verdadeira salvação. Não se trata apenas de uma crença superficial ou de seguir as regras. Trata-se de uma mudança de coração, de buscar Jesus de todo o ser. E é isso que eu vou compartilhar com todos. Eu nunca pensei que veria o inferno, mas foi exatamente isso que aconteceu durante minha experiência. Quando eu estava diante de Jesus, ele me mostrou uma visão que me gelou a alma. Não era um lugar com chamas ardentes, como muitos imaginam, mas sim um lugar de escuridão profunda e sufocante. Um lugar sem a presença de Deus, onde o desespero e a solidão eram absolutos. E o pior de tudo foi ver pessoas que eu conhecia lá. Eu vi aqueles que estavam perdidos, aqueles que acreditavam que estavam salvos, mas na verdade nunca haviam se entregado verdadeiramente a Deus. Vi pessoas na igreja, pessoas que pregavam e cantavam, mas que não tinham uma fé genuína. Elas estavam agora em um lugar de tormento, desesperadas por uma segunda chance, mas não havia mais tempo. O arrependimento não tinha mais valor naquele momento. Elas haviam ignorado o aviso divino por tanto tempo, que agora estavam presas em uma eternidade de sofrimento. Essa visão do inferno não foi apenas uma imagem aterradora, foi um grito de alerta. Eu sabia que as pessoas que estavam ali não estavam lá porque Deus não as amava, mas porque escolheram ignorar a verdade. Elas escolheram viver suas vidas conforme seus próprios desejos e crenças,
sem buscar uma verdadeira mudança espiritual. Eu vi o que acontece quando a pessoa continua em suas falsas crenças, achando que ser uma boa pessoa ou simplesmente acreditar é suficiente para a salvação. Não é. A verdadeira salvação exige mais. Eu percebi que, no inferno, a dor não é apenas física, mas é uma dor espiritual indescritível. É a dor de saber que você perdeu a chance de mudar, de que o tempo se esgotou e que você jamais poderá escapar daquele lugar. Foi uma visão que me deixou abalado, mas também me deu um senso de urgência, uma urgência de alertar os outros, de contar a minha experiência, para que ninguém mais tivesse que enfrentar isso. A visão do inferno me fez entender que a salvação é uma escolha. Não podemos esperar até o último momento para fazer essa escolha, porque o tempo se esgota. O arrependimento precisa ser feito agora, enquanto há tempo. E essa urgência é algo que eu não posso ignorar. Eu fui chamado para compartilhar essa mensagem, para que outros possam escapar da condenação eterna. Não podemos brincar com nossa eternidade. Depois da visão do inferno, algo ainda mais impressionante aconteceu. Jesus, com uma suavidade que contrastava com a dureza daquele momento, me mostrou um livro. Não era um livro comum, mas um livro brilhante, feito de luz viva. Ele me explicou que aquele livro continha os nomes daqueles que estavam salvos, os que tinham verdadeiramente se entregado a Deus, vivendo uma fé genuína e prática. O que aconteceu a seguir foi algo que nunca imaginei que veria. Quando olhei para o livro, pude ver nomes familiares, pessoas que eu conhecia e que aparentemente tinham uma vida de fé, mas algo começou a acontecer. Eu vi alguns nomes começando a desaparecer, apagados de forma súbita, sem piedade. Eles eram pessoas que eu acreditava que estavam seguras, mas que, na verdade, nunca haviam tido uma verdadeira transformação espiritual. Eles se enganaram com a ideia de que estavam bem, mas a fé deles era superficial, baseada em uma relação conveniente com Deus, não em uma entrega total. Isso me chocou profundamente. Eu sabia que essas pessoas pensavam que estavam bem, que estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, mas na realidade estavam longe do caminho verdadeiro. Jesus me mostrou que a salvação não é algo garantido apenas por ser bom ou seguir rituais superficiais. É necessário mais do que isso. A verdadeira fé é aquela que se reflete em todas as nossas ações, na forma como vivemos, amamos e buscamos a vontade de Deus em nossas vidas cotidianas. Eu percebi naquele momento que a perda da salvação não é algo que acontece por acaso. Não é um erro de Deus, mas sim uma escolha da pessoa. O nome ser apagado do livro da vida não é algo que Deus queira, mas algo que resulta de uma fé falsa, uma fé que nunca se aprofundou na verdade de Deus. E isso me fez refletir sobre a minha própria vida. Será que minha fé estava realmente no caminho certo? Estava eu fazendo o suficiente para viver segundo a vontade de Deus? Ou estava me enganando como aqueles cujos nomes foram apagados? O que Jesus me mostrou foi uma grande lição sobre a urgência de termos uma fé verdadeira e sólida. Uma fé que não se baseia apenas em palavras ou em aparências, mas em um relacionamento genuíno com Deus. Eu vi que o caminho para a salvação é estreito e exige vigilância constante. Não podemos nos dar ao luxo de viver uma vida de fé superficial, esperando que isso seja o suficiente. Precisamos refletir profundamente sobre nossas escolhas e nos perguntar se realmente estamos caminhando no caminho da salvação, como aqueles cujos nomes estavam no livro da vida. Depois de ver o livro da vida e o destino daqueles que estavam perdidos, minha visão sobre o mundo foi completamente transformada. Eu vi, em uma imagem que ainda ecoa em minha mente, o estado atual da humanidade. Um mundo onde a mentira reina e as falsas crenças se espalham rapidamente. A ideia de que Deus é só amor foi distorcida, e muitos acreditam que a salvação é garantida apenas por viver uma vida sem maiores maldades. A realidade, no entanto, é muito mais sombria do que isso. Eu vi pessoas indo às igrejas, cantando hinos e orando, mas seus corações estavam distantes de Deus. Era como se estivessem ali fisicamente, mas espiritualmente não estivessem comprometidos com a verdade de Deus. Eles estavam mais preocupados com suas vidas pessoais, com seus desejos e egoísmo, do que com a verdadeira transformação que Jesus propõe. Vi também líderes espirituais pregando mensagens que, embora parecessem boas, não eram a totalidade da verdade. Eles estavam diluindo a mensagem de arrependimento, de fé verdadeira, e transformando o evangelho em algo mais palatável, mais fácil de ouvir. E essa situação, acredite ou não, está piorando.
O mundo está em decadência, e muitas pessoas não estão vendo isso. Estão cegas pelas falsas crenças que são disseminadas com tanta frequência. Vivemos em uma sociedade que valoriza mais o status, o sucesso material e o prazer imediato do que a salvação eterna. As igrejas que antes eram faróis de verdade e transformação agora muitas vezes se tornam lugares de conforto, onde as pessoas se sentem bem, mas não se transformam verdadeiramente. E sem essa transformação real, a salvação se torna apenas uma ideia vaga, sem poder. Quando vi tudo isso, percebi que o mundo está vivendo uma grande ilusão. As pessoas estão sendo enganadas, pensando que estão no caminho certo quando na verdade estão sendo afastadas de Deus. As falsas crenças estão dominando e as pessoas estão ignorando os sinais de que o tempo está se esgotando. A verdadeira fé, a fé que Jesus ensinou, não é sobre confortar as pessoas em suas mentiras, mas sobre confrontar as mentiras com a verdade de Deus. É isso que o mundo precisa agora. Mais do que nunca, as pessoas precisam ser desafiadas a refletir sobre o estado de suas almas. Eu percebi naquele momento que não podemos esperar que o mundo mude por conta própria. A mudança precisa começar com cada um de nós. Precisamos olhar para dentro de nossas próprias vidas e perguntar: estou vivendo a verdade de Deus ou apenas seguindo o que o mundo diz que é certo? O mundo está em decadência porque nós, como cristãos, falhamos em ser luz no meio das trevas. A responsabilidade de mudar essa realidade está sobre nossos ombros. Devemos ser a diferença, não apenas em palavras, mas em ações reais, para que a verdade de Jesus possa prevalecer. O que eu vi a seguir foi algo que me deixou em choque. Eu fui levado a uma visão do futuro, e de alguma forma, isso me fez entender o quão perto estamos da destruição espiritual. Eu vi um mundo onde a escuridão começava a consumir tudo. Não era uma escuridão física, mas uma escuridão espiritual, que se espalhava como uma doença. As pessoas estavam cada vez mais rejeitando o bem, escolhiam o mal e se afastavam de Deus. O pecado se tornava cada vez mais comum e o arrependimento se tornava mais raro. No meio dessa escuridão, as verdadeiras testemunhas de Cristo, aqueles que ainda lutavam pela verdade, eram perseguidos. As igrejas, que antes eram refúgios de salvação, se tornavam lugares perigosos. Eu vi cristãos sendo caçados, desprezados e forçados a escolher entre negar sua fé ou enfrentar a morte. Mas o que me tocou mais foi a dor nos olhos daqueles que cediam à pressão. Eles não estavam simplesmente renunciando a um culto ou a uma doutrina. Estavam renunciando à própria salvação, se afastando de Deus em troca de uma vida mais fácil, mais segura, mais vazia de propósito. Eu vi o que acontece quando o mal toma conta de um coração. Quando a pessoa se entrega ao pecado sem arrependimento. Eu vi pessoas que, em algum momento de suas vidas, haviam sido tocadas por Deus, mas que agora, cegas pela mentira, estavam perdidas. Não estavam mais ouvindo o chamado divino. Não estavam mais sentindo o toque de Deus, porque, ao longo do tempo, foram endurecendo seus corações. O futuro, que parecia promissor, estava se tornando uma luta constante contra a própria fé. As pessoas se afastaram de Deus, e ao fazerem isso, acabaram entrando na escuridão. Foi uma visão assustadora, mas necessária. Eu sabia que o que vi não era um futuro distante, mas algo que já está começando a acontecer agora. Cada dia que passa, mais e mais pessoas estão se afastando de Deus, acreditando nas mentiras do mundo. As falsas crenças se espalham rapidamente, e os cristãos que tentam viver uma vida de verdade se tornam alvo. E o pior de tudo é que muitos nem percebem o que está acontecendo até que seja tarde demais. O futuro está sendo moldado pelas escolhas que fazemos agora, e muitas pessoas estão optando pelo caminho da perdição. Essa visão me deu um senso de urgência. Não podemos esperar até amanhã para fazer algo a respeito. O futuro é agora, e as escolhas que fazemos hoje determinarão onde estaremos no fim da nossa jornada. O aviso é claro: se não nos levantarmos, se não começarmos a viver a verdade de Cristo com urgência, seremos engolidos pela escuridão. Esse é o momento de agir, de nos arrepender e de viver com a consciência de que estamos em uma luta espiritual constante. O futuro depende de como enfrentamos esse presente. A visão mais aterradora que eu tive foi, sem dúvida, quando Jesus me mostrou o momento em que a porta para a salvação se fecharia. Ele me levou a um cenário em que,
Apesar de muitos estarem clamando por misericórdia, já era tarde demais. A porta estava fechada, e aqueles que a haviam ignorado durante toda a vida agora se encontravam desesperados, tentando entrar, mas sem sucesso. O que me impactou profundamente foi perceber que o tempo, que muitos achavam que era infinito, na verdade, era finito. Eu vi pessoas que pensaram que poderiam se arrepender mais tarde, que ainda tinham tempo, mas no momento que a porta se fechou, já não havia mais chance. O arrependimento que elas pensaram que poderia ser feito em outro momento se tornou impossível. Elas tinham ignorado o aviso divino durante tanto tempo, adiando a decisão de se entregar a Jesus, que agora estavam presas, sem mais opção. As lágrimas e os gritos eram ensurdecedores, mas nada poderia ser feito. O tempo delas tinha se esgotado. O mais assustador disso tudo é que, ao ver essa cena, percebi que muitas dessas pessoas eram como eu antes de minha experiência. Elas eram pessoas comuns, que acreditavam que tinham tempo, que a vida poderia continuar como estava, sem mudanças profundas. Mas, ao final, o que elas não compreenderam foi que a salvação exige uma ação urgente. Não podemos esperar. Não podemos deixar para amanhã o que precisamos fazer hoje. A porta se fecharia, e uma vez fechada, ninguém mais poderia entrar. Essa visão me fez entender que o momento de decisão é agora. Não podemos viver esperando que as circunstâncias se alinhem, que tenhamos mais tempo ou que possamos encontrar uma maneira mais fácil de alcançar a salvação. A porta pode se fechar a qualquer momento, e quando isso acontecer, será tarde demais. O arrependimento precisa ser agora, a transformação precisa ser agora. A salvação é urgente, e a decisão de seguir a Jesus precisa ser tomada enquanto ainda há tempo. O que vi me deixou com um sentimento de urgência que não consigo tirar da minha mente. Eu entendi que não podemos continuar vivendo como se o amanhã fosse garantido, como se tivéssemos o controle do tempo. O que está em jogo é a nossa eternidade. Quando voltei à vida, o que senti foi uma mistura de alívio e uma responsabilidade imensa. Eu sabia que estava de volta, mas ao mesmo tempo sabia que não era por acaso. Algo havia mudado dentro de mim, e uma voz dentro do meu coração me dizia que minha missão agora era clara. Eu deveria compartilhar o que vivi e alertar os outros. Eu não estava apenas voltando de uma experiência de quase morte. Eu estava voltando com uma missão divina de contar o que vi, para que outros pudessem escapar do mesmo destino. Eu logo percebi que o que eu passara não era uma simples experiência de morte, mas um chamado. Não era apenas para me sentir grato por estar vivo, mas para alertar aqueles que ainda estavam vivendo, sem entender a urgência de sua salvação. As forças espirituais começaram a agir contra mim, tentando me silenciar. Eu senti uma pressão imensa, como se algo estivesse tentando me fazer desistir de falar sobre o que vi. Mas algo em mim não poderia ser silenciado. O peso dessa missão era grande, mas a verdade que eu tinha para compartilhar era ainda maior. Era uma luta espiritual constante. Quando eu tentava falar sobre o que vivi, parecia que forças demoníacas se levantavam para me parar. Sentia medo, insegurança e dúvidas, mas ao mesmo tempo sentia que não podia parar. Era como se eu tivesse sido chamado para ser um farol de luz em um mundo cada vez mais mergulhado nas trevas. Eu sabia que o que havia experimentado tinha um propósito, e esse propósito era mais importante do que qualquer obstáculo que pudesse surgir no caminho. O que Jesus me mostrou naquele túnel, a visão do inferno e da porta fechada, não podia ser ignorado. Eu não podia simplesmente voltar para a minha vida como se nada tivesse acontecido. Eu tinha visto a verdade, e agora era minha responsabilidade compartilhar essa verdade com o mundo. Eu sabia que o tempo estava se esgotando para muitas pessoas, e que quanto mais cedo elas se conscientizassem da urgência de sua salvação, mais chances teriam de escapar da condenação. Não se tratava apenas de uma missão, mas de um grito de alerta. Eu fui chamado para avisar as pessoas de que o tempo está se esgotando, para que todos pudessem entender a gravidade da situação, para que não ignorassem o convite de Deus e se entregassem de coração à verdadeira salvação. Não podemos esperar, não podemos ficar em silêncio enquanto tantos estão caminhando cegamente para um destino eterno sem Deus. A missão de avisar é minha, mas também é de todos nós que fomos tocados pela verdade. Agora é o momento de agir. Depois de tudo que vi, o que mais me marca até hoje é a urgência da salvação. Quando voltei, o tempo parecia diferente. Não era mais apenas uma questão de viver a vida, de seguir minha rotina ou de adiar decisões importantes. Tudo
Agora, parecia estar em um relógio que estava correndo para um fim iminente. O mundo, como eu o via antes, parecia distante de mim, mas agora eu via a verdadeira realidade. O amanhã não era mais garantido, e a chance de salvar a alma de alguém poderia acabar a qualquer momento. Eu passei a perceber que por muito tempo as pessoas estavam vivendo como se o tempo fosse algo que sempre teriam. Mas a verdade que eu vi é que a vida pode mudar em um piscar de olhos. Não podemos continuar adiando as decisões importantes que temos que tomar em nossa jornada espiritual. O arrependimento, a mudança de vida, a busca pela verdadeira fé em Cristo, tudo isso não pode esperar. A salvação é algo urgente, algo que exige ação agora, não amanhã, não quando as condições estiverem perfeitas, mas agora. Enquanto via tudo isso, eu percebi que a complacência é uma das maiores inimigas da fé verdadeira. Muitas pessoas, por medo ou preguiça espiritual, se acomodam achando que podem buscar a salvação mais tarde. Mas a experiência que eu vivi me mostrou que o amanhã pode nunca chegar. O tempo que temos para nos arrepender e buscar a Deus é limitado. Cada dia que passa é uma oportunidade que se esgota e o relógio da salvação não para. Eu voltei dessa experiência com uma missão clara: alertar todos que puder. Não podemos esperar. Não podemos viver como se a salvação fosse algo que podemos deixar para depois. O que vi, o que senti, é um chamado para todos nós. Uma chamada urgente para acordar. Para não adiar a decisão de seguir a Cristo e de viver de acordo com a sua verdade. O tempo está se esgotando e o amanhã pode ser tarde demais. Se você ainda está adiando, se ainda está esperando para tomar uma decisão firme sobre sua fé, eu te digo, não espere mais. O tempo é agora. A salvação é urgente e a decisão precisa ser tomada hoje. Não permita que a procrastinação ou as distrações do mundo te afastem do que é realmente importante. A porta da salvação pode fechar a qualquer momento e você não quer esperar até que seja tarde demais. Agora que você conheceu minha experiência, pergunto a você: o que está esperando para agir? Não podemos continuar adiando a decisão mais importante da nossa vida: escolher viver de acordo com a verdade e buscar a salvação enquanto há tempo. O tempo não para, e como você viu, pode ser tarde demais se não estivermos atentos à urgência espiritual. Você está pronto para refletir sobre sua própria jornada e agir com sabedoria antes que seja tarde? A salvação é um chamado que não pode ser ignorado, e o amanhã nunca é garantido. Não espere mais. A transformação começa com uma decisão firme de mudar o rumo da sua vida. Compartilhe esse aviso com outros, converse sobre a urgência de viver uma fé verdadeira e comece hoje a caminhar para a salvação. Se você sente o peso dessa mensagem em seu coração, não adie a sua resposta. O momento é agora. Se você se sentiu tocado por essa história, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais conteúdos que podem impactar sua vida. Vamos juntos refletir sobre o que realmente importa e viver com a urgência que esse momento exige.